Olá, eu sou Igor Gonçalves, sou escritor, contador de histórias. Estou aqui a convite da professora Glenda, do SESI, para o projeto Tem um Autor na Minha Casa. E eu trago a segunda parte da história do meu livro, Luzia. Para quem não viu a primeira parte, existe a primeira parte, pode procurar. Então a gente parou na parte em que a Luzia chega para a vó Chica e pergunta sobre a outra Luzia, que era a mãe da vó Chica, né? E a vó Chica começa a falar, né? Ah, ela lutou muito, não sei o que, não sei o que lá. Mas a Luzia queria saber mais. E a vó Chica começa a falar. Minha mãe era uma princesa. Sério, vó Chica, eu nunca soube disso. Princesa com coroa e tudo. Não, filha. Ela não chegou a usar coroa. Como assim? Explica isso. Nesse momento, Dona Marta passava com uma montanha de roupas nos braços. Eram as coisas que ela tinha lavado, já estava seco e ela recolheu. Luzia, não vai amolar, vó Chica. Eu não estou amolando, vó. Deixa a menina, Marta, disse vó Chica, com sua calma de tartaruga. Continua, vó Chica. Minha mãe era filha de um rei africano. Ele se chamava Olamide e era o rei de uma tribo de gente muito valente. Foi trazido para o Brasil para ser escravizado. Luzia não falava nada, só bebia as palavras que jorravam de vó Chica. A família real foi separada e espalhada nos navios para as pessoas não terem contato entre si. Chegando no Brasil, Olamide foi comprado por um fazendeiro e foi trabalhar na colheita de café. E a família dele? E a Luzia? Essa família ele nunca mais viu. O fazendeiro deu outro nome para ele, como se fosse muito fácil mudar quem a gente é. Mas isso é impossível. Ele sempre iria ser o grande Olamide. Nossa, tadinho! E a Luzia, vó Chica? Ah, a Luzia? Minha mãe Luzia ainda não existia nessa época. Aqui, ó. O trajeto da África para o Brasil. Mas Olamide era forte. O tempo passou e ele formou uma nova família. Mas a saudade da outra família continuou latejando no coração até o dia em que ele virou terra de novo. Teve muitos filhos, entre eles minha mãe. Quando ela nasceu, já existia a lei do ventre livre. Todas as crianças que nasciam depois dessa lei eram livres. Que legal! Então a Luzia não foi escrava, a menina deu um pulo. Não foi bem assim, filhinha. Vó Chica segurou o braço da bisneta. As crianças que nasciam depois dessa lei ou eram entregues ao governo ou trabalhavam até os 21 anos para poder ficar junto da família. Essas leis, meu pai sempre diz que tem uma brechinha. Eu queria saber o que isso significa, vó Chica. Pois é, minha filha. E assim foi. Ela trabalhou e muito na lavoura de café. Viu muita gente sofrer, inclusive os pais e os irmãos. Até ela foi maltratada. Também me contava coisas maravilhosas das festas que os negros davam na senzala e das histórias que os mais novos ouviam dos mais velhos. Muita criança branca gostava de ouvir essas histórias. A cada lembrança, vó Chica ganhava mais vida na voz e nos olhos. Continuou cada vez mais animada falando de sua mãe. Luzia ajudava os pais e os irmãos na lavoura de café, numa cidadezinha lá para dentro de Minas Gerais. Eles trabalhavam muito e moravam num barracão que era a senzala. Cada família se ajeitava como pode. Parecia um formigueiro. O tempo passou e a princesa assinou a Lei Áurea que libertava todos os escravos.
Mas não foi nada fácil, filha. Os negros não tinham para onde ir. Muitos foram morar nas ruas, outros foram morar nos morros e muitos foram para outras cidades. Esse foi o caso de Luzia e seus dois irmãos. Eles vieram para o Rio de Janeiro para tentar a vida aqui. Eles foram morar em um cortiço no centro do Rio de Janeiro. Era um casarão abandonado. As pessoas dormiam amontoadas nos quartos e tinham que dividir o mesmo banheiro. Luzia, que era cozinheira de mão cheia, começou a fazer doces para vender na rua. Olha os doces. Os doces dela logo começaram a fazer sucesso. Comer os doces de Luzia era como voltar para a terra onde se nasceu. Era sentir um pouco o carinho das mãos das mães que estavam longe dos filhos. Ela colocou uma banca em uma feira e todos iam comer seus doces. Lá, ela conheceu o meu pai, Sebastião. Ele era filho de uma negra com português, mas nunca conheceu o pai. Era sapateiro e morava em um morro, com a mãe e os irmãos mais novos. Em pouco tempo, Sebastião e Luzia se casaram e foram morar lá no morro, numa casinha feita do lado da casa da mãe dele. Logo, nasceram meus 3 irmãos e por último eu. Meu pai morreu atropelado por um bonde e minha mãe teve que criar os filhos sozinha. Meu irmão mais velho ficou no lugar do meu pai na sapataria. Os outros 2 foram ajudar na banca de doces, mas ela fez questão de que eles não parassem de estudar. Eles ficaram pouco tempo na escola por conta do trabalho, mas aprenderam a ler e a escrever. Eu estudei um pouquinho mais e, como já sabia costurar, comecei a trabalhar como ajudante de uma modista, a dona Judite. Mas isso já é outra história. Luzia morreu bem velhinha, mas feliz. Era uma mulher muito forte. A outra Luzia, a Luzia menina, ouvia tudo com tanta admiração que não se movia. Sentia uma coisa quente nos olhos, uma alegria explodindo no coração. Esqueceu a fragilidade de Vó Chica e pulou em cima dela com um abraço de urso. Menina, gritou Vó Chica, sorrindo e abraçando a bisneta. Vó Chica, eu amei a história da sua mãe Luzia. Ela foi uma heroína, a minha heroína. Nossa heroína, filha, disse Vó Chica. Eu queria ter conhecido ela. Eu tenho uma foto dela. Vamos, que eu te mostro. As duas foram de mãos dadas até o quarto de Vó Chica. Embaixo da cama tinha uma caixa de madeira muito antiga. Dentre tantas coisas lá, tinha uma caixinha de fotos. Eram fotos em preto e branco. Vó Chica pegou uma e deu para Luzia ver. Essa aí era Luzia, minha mãe. Tá um pouco gasta. É a única, porque fotografia era coisa cara naquela época. Essa é a Luzia que veio antes de você. Uma mulher séria, com um olhar de mãe, vestido florido. Estava do lado de uma banca repleta de doces. Vocês duas são tão parecidas. Sempre disseram isso. Luzia passou o resto da tarde e da noite ouvindo as histórias de Vó Chica. Tinha as histórias do avô, da Vó Chica no navio negreiro, as brincadeiras das crianças nas senzalas, as festas de rua que Sebastião e Luzia faziam no morro. A menina ficou pensando em tudo que tinha ouvido. Na Luzia tataravó. Na Luzia, mulher mais antiga da América. E entre essas duas Luzias, tinham tantas outras mulheres que vieram antes dela, Luzia menina, que mesmo tão nova, já carregava uma história enorme.
uma história que existia antes mesmo de ela nascer e que continuaria depois dela. Luzia, aquela que irradia luz. Luzia. A menina se deu conta de que sua vida era irradiada pela vida das outras Luzias que viveram no passado, mas que continuaria a andar pela sua memória, até o dia em que ela virasse terra de novo, como o grande Olamide. No dia seguinte, foi uma das primeiras a chegar na escola. E acontece aquilo em toda a escola, em toda a sala de aula. A chamada. Ana Clara, presente. Ana Vitória, presente. Antônia, presente. Bernardo, presente. Bruno, presente. E por aí foi. Larissa, Lauro, Luana, Luiz Paulo, até que chegou a vez da Luzia. Lu, Lu, Lu. Uma menina cutucou Luzia. Lu, é você, vai ganhar falta. Ela estava navegando em tudo aquilo que tinha vivido com as histórias de Vó Chica. Sua cabeça não estava ali na sala de aula. Sentia uma coisa diferente no peito. Era como se as outras Luzias vivessem ali, junto com ela. Levantou e olhou para toda a turma. Depois olhou para a professora e falou: meu nome é Luzia. Vocês sabiam que Luzia significa aquela que irradia a luz? E assim termina a nossa história.